Boa noite, boa noite, boa noite. Oswaldo Barbieri, que também conheço há anos. E aí, Frank? Olá, André, tudo bem? Eu tô bem, e você? Tudo ótimo, rapaz, Foi, tudo foi tranquilo. bem, foi bem de cirurgia? Foi tudo bem, sim. Felizmente aí Graças a deu tudo Deus. certo. Tô só ajeitando aqui as questões aqui do posicionamento aqui. Desculpe aí Tranquilo. pela minha câmera, ela tá um pouco embaçada, sabe? Uma questão aí que eu tô resolvendo aqui. Mas eu acho que dá para me ver e me ouvir bem, não dá? Não, Tô não, me mas ouvindo bem, todo bem, mundo aqui. eu já tô achando graça aqui, porque o pessoal que tá entrando aqui vai conhecer, que assim, que o Frank tá com a câmera. Oi, tudo bem, Flávio? Ele tá com a câmera dele embaçada. Ele é assim, ó. Ele não gasta R$ 1 se não precisa. Ele podia ter 20 celulares de reserva aí, mas ele cuida de trocar a câmera deles. Então, isso daí é um dos pontos principais aí que a gente vai discutir hoje. Então, agora que a gente já tem a gente já tem um Aqui em casa, André, tem mais celulares do que gente, rapaz. Aqui é, até a cachorrinha tem celular. é verdade, é verdade. O pessoal, a gente está na minha live, então eu acho que a maioria do pessoal que está aqui já me conhece, tá? Eu sou cirurgião de coluna do Sírio-Libanês, mas eu acredito no meu padrinho, o Décio, mas eu acredito muito na questão de hoje em dia você ser multivalente. Então, assim, hoje em dia você atuar numa área só é pouco mediante a quantidade de informações que a gente tem acesso. Então, com a internet, o conhecimento está aí. Você vai buscar ele ou não, mas o conhecimento está aí. Tá? Então, assim, para quem não conhece, eu sou cirurgião de coluna, ortopedista, cirurgião de coluna, trabalho no Sírio-Libanês, tenho uma clínica privada. A minha grande paixão é o mundo dos investimentos. Tenho 2 livros escritos, o segundo está aqui, Como Vencer na Vida Sendo Apenas Você. Então, esse é o meu segundo livro. E eu também tenho uma empresa internacional de investimento em corporações e eu tenho 2 propriedades agora recentes adquiridas lá na região do Francinaldo, lá na região norte. Uma no Oriximiná, mais Oriximiná, especificamente. uma em Oriximiná e uma em Parintins, 2 fazendas lá que eu adquiri recentemente. O Francinaldo, para vocês que não conhecem, ele vai se apresentar, mas ele é neurocirurgião e ele foi quem começou a me ensinar investimentos. Então, a gente tem um amigo em comum, que é o Dr. Romeu Fadu, que foi quem me colocou e quem me chamou para ir fazer parte da equipe do Sírio. O Dr. Romeu Fadu era sócio do Dr. Francinaldo e me chamou uma vez para assistir um curso do Dr. Francinaldo sobre investimento. Só para vocês terem uma noção, era o curso básico de investimento que o Francinaldo dá até hoje. Ele tem uma empresa de educação financeira, além de ser neurocirurgião. Eu assisti o primeiro curso, o básico, 3 vezes. Eu fui uma vez sozinho, depois eu fiz uma vez para ver de novo, depois eu fui a terceira vez, levei a minha esposa, depois eu fiz o avançado, depois nós fizemos o MBA de investimentos que a equipe dele tem, que é o curso hiper avançado, são acho que 12 semanas, se eu não me engano, 4 meses, todos os sábados. Depois eu fiz o curso de investimento no exterior e depois eu fui galgando outros caminhos e estudando por si só outras áreas em relação ao conhecimento financeiro. Então, assim, só com o Francinaldo eu fiz 6 ou 7 cursos que a empresa dele tem e ele vai apresentar depois. E de uma forma mais recente, esse daqui é o seu 4 livro ou terceiro, Frank? 5º livro. Então ele fez o 5º livro dele, está aqui, Metamédicos. Eu recebi ele autografado e assim, você vê, Frank, que pelo estado dele, tipo, ele já não está tão novo, tá vendo? Está todo amassado, porque é o que está na minha mala. Eu não terminei ainda, mas eu estou quase terminando. É o último lançamento dele, é uma obra inteligentíssima, até o ponto que eu cheguei, realmente é fascinante. Você quer se apresentar, Frank, por favor? Ô, André, com certeza. André, obrigado aí pelas boas-vindas, pelo convite, né? Obrigado a todos que estão aqui presentes aí com a gente. Obrigado pela compreensão aí com relação ao horário, mas eu, como o André mesmo colocou, eu sou neurocirurgião, né? E como neurocirurgião, tive uma cirurgia hoje, estava programada para um horário, acabou passando um pouco, então a gente colocou aqui, né, nesse horário das 20 horas para poder dar tempo de eu estar aqui. Eu cheguei em casa tem pouco mais de 10 minutos, viu, Eu André? acredito, Então deu eu tempo acredito. certinho. Você veio correndo, eu sei como é, eu sei como é. Vida de cirurgião é assim mesmo. É assim mesmo, a gente E não além de programa, não dá certo. neurocirurgião, né? Eu faço A nossa
parte programação de... vai até a linha B, né, Frank? Às vezes pode ter controle totalmente. Eu fiz a parte de neuromodulação e epilepsia, né? Então, inclusive, a cirurgia que eu estava fazendo há pouco era colocação de estimulador cerebral para Parkinson, né? Uma cirurgia, aliás, muito bonita de se fazer e de se ver, os resultados são muito bons. E, além disso, eu também sou educador financeiro, né? Eu tenho MBA em Finanças e Gestão de Investimentos pela FGV. Como o André colocou, eu sou autor atualmente de 5 livros na área de finanças e enriquecimento e carreira médica. Eu volto muito para a carreira médica, mas os conhecimentos servem para qualquer profissional de qualquer área de atuação. E também eu coordeno a Escola de Lideranças da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia, onde a gente tenta levar esse conhecimento para os colegas neurocirurgiões. E também escrevo artigos para algumas revistas, faço mentorias e consultorias na área financeira, tá? Como o André já colocou, eu tenho uma empresa que agora deixou de ser só uma empresa, passou a ser uma academia, que é a Saúde mais Ação, Sucesso na Carreira, né? Antes ela era uma empresa de educação financeira, hoje ela é uma empresa de carreira médica mesmo. E futuramente, André, seremos uma universidade corporativa, não vai demorar muito. Então a gente está avançando bastante. Coloca no mercado acionário que eu viro sócio na hora. Viu? Opa, eu já falei que daqui a mais ou menos uns 4 ou 5 anos eu quero estar abrindo capital aí. É isso aí, é isso aí. E realmente, assim, essa parte da carreira médica, da carreira profissional de uma forma geral, é algo que me fascinou por uma necessidade pessoal em 2003, quando eu, por não saber cuidar do dinheiro que eu ganhava, eu tive sérios problemas financeiros e cheguei a quebrar financeiramente. Frank, eu queria te interromper para falar, para fazer uma colocação aqui que eu Claro, acho super claro. interessante. Então, super interessante. Então, assim, para o pessoal que está entrando aqui, a gente vai correr 1 hora e a gente vai falar vários temas. A gente vai começar com o básico do básico e com histórias pessoais de vida e depois a gente vai entrar numa parte mais complexa. O pessoal que me acompanha já viram que eu fiz centenas de lives, eu tenho 500 mil seguidores, eu tenho um monte de vídeo no YouTube, eu já fui em todos os canais de televisão. Eu nunca Excelente. pedi, nunca, pode checar em todos, eu nunca pedi para que vocês seguissem alguém ou fizessem o curso de alguém, porque eu nunca achei que alguém era merecedor dessa honra de eu ficar devendo uma indicação. O Dr. Francinaldo, no que ele faz, que é educação financeira, ele é um gênio como poucos existiram. Obrigado. Então, se vocês quiserem uma pessoa para vocês aprenderem, assim, ele é uma pessoa que tem muito a ensinar. Aí, Frank, eu estava no consultório, meu consultório é na frente do Ciro, ali, porta com porta, né? Aí eu dei um livro meu de presente pro manobrista. O manobrista falou, tá aqui de presente pro manobrista. Aí, pô, ele chegou para mim depois e falou, pô, doutor, você sabia que você me inspirou? Eu falei, por quê? Ele falou assim, não, porque eu sou nordestino, né? Eu falei, e daí? Ele falou assim, então, eu sou nordestino, eu sou manobrista. Eu achei que minha função de vida era ser manobrista. Aí, quando eu vi o livro e eu vi que sua mãe saiu do sertão do Ceará e ela passava sede, e hoje o senhor é médico e está aqui no Sírio, eu posso também. Eu falei, claro que você pode. Você não tem limitação nenhuma, a limitação sua é mental, é você que se bloqueia, Mental. é óbvio que você pode. Ele falou, pô, assim, eu achava que o médico, alguém assim, era alguém que já tinha isso. E, assim, quando eu vi que seus pais vieram do nada, praticamente, da mesma situação que eu falei, pô, se eles conseguiram, eu também consigo. Então, eu te interrompi por causa disso, porque assim, eu gostaria que você contasse pra gente a história que você conta no começo do seu curso básico, de assim, assim como você chegou no fundo, assim, saiu do fundo, podia ter crescido, por conta própria, você foi para o fundo e aí você criou a estratégia que a gente realiza hoje, aí, que eu acho que o pessoal ia amar. Oxe, André, com certeza. Oxe, né? Oxe é a expressão de nordestino, né? Apesar de que eu não sou nordestino, eu sou nortista, Nossa, isso, exatamente. Não, mas mas assim, algumas... expressões eu sou são de Belém do Pará. semelhantes. Né? Mas assim, a minha história, ela começa assim, eu sou do interior do Pará, tá? Sou da cidade de Abaetetuba, fica a 80 quilômetros mais ou menos da capital Belém. Mas eu sou do interior de Abaetetuba, que é de Ribeirinha, né? De uma região chamada Piquiarana-Mirim. Eu nasci num furo aqui que chama Furo do Limão. Furo é um igarapé, um rio que une 2 rios maiores, enfim. Minha esposa entrou, beijo, mano.
E aí a minha família, então, se mudou para Abaetetuba. Eu tinha 8 anos, comecei a trabalhar desde cedo por causa das nossas condições financeiras. E em casa a gente sempre foi muito privado, né, de muitas coisas, né? Claro, a gente nunca chegou a passar fome, isso nunca aconteceu, felizmente, mas às vezes a comida era um mingau de farinha, um ovo cozido, alguma coisa assim, né? Não tinha tanta regalia. E o lema na minha família era de que era crescer, trabalhar, constituir família e pronto. Mas eu, desde cedo, eu percebi que eu podia ir mais longe. Eu podia sair daquela zona de conforto, né, criado daquela história natural e buscar algo maior. Então, quando eu completei 14 anos depois de começar a estudar biologia, eu então decidi que eu queria ser médico. É claro que dentro da minha família isso foi recebido com bastante descrença, né? Porque até então não tinha precedentes sequer de um de nós que tivesse terminado o segundo grau. Então, veja bem, Mas aí eu pessoal, me. Veja bem, o Francinaldo, ele saiu de uma família que nenhuma pessoa tinha terminado o segundo grau, que é o terceiro colegial. E ele Exato. queria ser médico, mas ele não deixou o universo que cercava ele colocar ele para baixo. Ele falou, não, eu vou vencer essa barreira, eu vou vencer esse universo, e aí vamos ouvir. Aí continua, Frank, desculpa, é que toda vez que eu ouço eu acho sensacional. Bom, aí então eu continuei estudando, trabalhava de manhã, estudava à tarde e à noite eu estudava em casa, cara. Varei madrugadas várias vezes, porque como eu estudava sempre em colégio público e não tinha preparo para vestibular e tal, então eu tinha que compensar estudando mais do que, digamos assim, as outras pessoas, né, para poder me igualar, porque vocês sabem que a educação pública ela é deficitária no Brasil, né, com relação à educação privada. E aí, quando eu terminei o meu segundo ano, então, e chegou a época de fazer então o terceiro ano, para então me preparar para prestar o vestibular, então, eu tive que me mudar para Belém, porque na época, então, só existia a faculdade de medicina em Belém, né? Não tinha faculdade, não tinha esse número enorme de faculdades que hoje tem no Brasil. Sim, Antes era exatamente. muito restrito. Isso foi em 1992. E aí, então, eu cheguei para minha família, né? No caso, meus pais, as pessoas com quem eu me cuidavam, que eu queria vir para Belém. E aí a minha ideia foi totalmente rejeitada na época por falta de condições financeiras, né? Então, pô, como é que você vai para Belém? Você não tem como se manter. Como é que você vai pagar um colégio particular para se preparar? Aí eu me virei, cara, consegui uma bolsa de estudo, na época com o vereador da cidade, para pagar metade da mensalidade. E aí eu fui para casa de um tio meu, pedi para ele que me abrigasse na casa dele, e em troca eu ajudava ele no trabalho dele, que era vender caldo de cana. Ele vendia caldo de cana nas escolas de Belém. Então a gente acordava todo dia às 4 da manhã para poder moer a cana, tirar o caldo, para 6 horas da manhã ele estar entregando nos colégios antes da abertura dos portões, porque é o horário que as pessoas tomam, né? O caldo de cana com pão. E aí todo dia era isso. Só que eu fazia assim, eu ia para o colégio à tarde, André, chegava em casa à noite, estudava, ficava Sim, estudando, vivi muito estudando, às vezes, isso na minha residência com a minha mulher grávida. às Estudar a noite vezes quando eu inteira, acordar sem percebia, dormir. às vezes quando eu percebia já estava na hora de acordar e aí eu nem dormia, ficava direto. E quando era de manhã, para eu poder ter alguma renda, porque como eu morava com meu tio, eu não tinha renda, eu ajudava ele no trabalho, digamos assim, em troca do Pela abrigo, né, moradia. da casa. E aí eu ia para a feira do açaí aqui em Belém do Pará, que é uma feira livre, e eu vendia sacolé, que aqui a gente chama de chopp, né? O geladinho, o picolé. Então eu fazia essa venda para poder pagar o colégio, para que eu pudesse estudar e aí então ter chance de passar no vestibular. E aí tem uma situação bem engraçada, André, que todo mês eu atrasava, era metade da mensalidade, mas o dinheiro nunca dava da venda do picolé, não era muita coisa, era pouco. E aí todo mês eu atrasava o pagamento. Aí um dia, aí teve a primeira prova do colégio, primeiro simulado, e aí eu tirei o primeiro lugar do colégio, tá? Até então eu só sabia que eu tinha tirado uma nota alta, não sabia que tinha sido o primeiro lugar de todo o colégio. Aí eu tô lá na sala de aula, né? Aí entra o dono do colégio na sala, na época Já, se eu tenho alguma chama, restrição no meu perfil? Não, não, né? Não, não, não tem, para quem está perguntando. Pode continuar, Frank. tranquilo. Aí eu entrei, o dono do colégio entra na sala e fala assim: quem que é Francinaldo Gomes?
Aí eu falei, putz, vou ser expulso. Foi logo o que eu pensei, porque todo mês atrasava, não pagava direito o colégio. Aí ele falou, você me acompanha até a secretaria, por favor? Aí eu fui com ele. Nossa, olha o coração aqui, ó. Pô, você é expulso do colégio, Você é agora a casa expulso, não caiu, né? pago, né? É. E aí quando eu cheguei lá, ele me pediu para sentar. Aí ele falou, você sabia que você tirou o primeiro lugar do colégio? Eu falei, eu sabia que eu tinha tirado uma nota alta, eu não sabia que tinha sido a maior nota. Ele falou, não, você tirou a primeiro lugar. Aí ele pediu para eu contar a minha história para ele, eu contei, e ele falou, olha, se você continuar tendo esse desempenho tudo, a partir de hoje você está isento da mensalidade, nós vamos te dar almoço e janta aqui, vamos pagar todo o teu transporte, todos os livros que você quiser, a gente vai te ceder aqui, Para desde que você você estudar. O desempenho. mantenha o desempenho. E aí eu aceitei o desafio, cara. Fiquei aí, estudei mais da metade do ano sem pagar mensalidade, tendo acesso a todos os livros que eu queria. Almoçava e jantava muitas vezes no colégio, tá? Que tinha lá a lanchonete, pegava o lanche lá. E aí foi, cara. Aí quando foi, Aí eu fiz o foi, entrou, vestibular, não, aí prestou no vestibular, entrou em medicina, virou em primeiro neurocirurgião, lugar. primeiro, aí estava na residência de neurocirurgia. E conta aí, Frank, como é que aconteceu? Aí eu não sabia cuidar do dinheiro que eu ganhava, André. Aí Olha eu aí, gente, enfrentei esse um que é o outro problema. obstáculo, né? Aí quando eu estava já na residência, já com a minha esposa e a minha filha, que na época tinha 6 anos, e eu entrei numa das residências mais concorridas e melhores do Brasil, que é a Escola Paulista de Medicina, né? Entrar em Sim, neurocirurgia lá é, exigia um esforço exatamente. para quem não era filho da casa, né? Um esforço Claro. gigantesco. E aí então eu consegui entrar, mas como eu nunca tinha tido educação financeira da vida, nada disso, então apesar de já ser médico, de já ser formado, eu não sabia cuidar do dinheiro e isso me levou a ter uma crise financeira grave em 2003. Foi onde então eu percebi que eu tinha que aprender a cuidar do dinheiro que eu ganhava, que não bastava apenas trabalhar, dar plantão, fazer sobreaviso ou o que quer que fosse. Eu tinha que aprender a cuidar do dinheiro. E foi aí então que começou a trajetória que me levou à independência financeira aos 42 anos de idade, em 2017, quando eu finalmente atingi um patrimônio que se tornou capaz de pagar as minhas contas. E aí, nesse período, então, eu fiz muitos cursos, fiz vários investimentos, conversei com muitos especialistas na época e desenvolvi uma estratégia de investimento que permite que você continue exercendo a sua profissão, seja a medicina, seja outra qual for, onde você consegue ter a sua profissão, ganhar o seu dinheiro e fazer o dinheiro trabalhar para você. Essa estratégia chama E Enriquecer Faz Bem à Saúde, que está no meu livro. exatamente. Então, assim, o Francinaldo não contou aqui, mas ele fez a conta do supermercado, a compra do supermercado e passou o cartão e o cartão não passou. E ele teve que Foi, exatamente. devolver o supermercado sendo médico. Você imagina a humilhação. E Esse foi o ele auge em hoje, 2003, e o fundo hoje do poço. ele é um homem riquíssimo, graças a Deus. E a gente que consegue atingir esse patamar, a gente não tem vergonha da riqueza, a gente se orgulha dela. Exatamente. Então, esse é um ponto super interessante. Agora, o que é o mais interessante aqui, que é uma palavra que o Francinaldo falou por cima, mas que é o objetivo e que a gente gostaria que vocês conseguissem buscar esse objetivo, é a independência financeira. Então, esse é o primeiro conceito que a gente vai soltar, agora entrando numa parte mais prática. O pessoal do CISA entrou aqui, o Diego, comandante do Exército. Então, é o seguinte, a independência financeira é quando você consegue juntar um patrimônio de investimento que ele é capaz de pagar suas contas. Não é que você vai viver, vai ter o mesmo padrão que você teria se você não estivesse trabalhando, mas você tem um volume de patrimônio e de investimento que paga as suas contas básicas. A partir do momento que você tem independência, que você não morre de fome, você se torna livre de verdade. Então, assim, esse que era o conceito que eu queria Exatamente. deixar para vocês. Quando você não precisa trabalhar para viver, você se torna livre de verdade. Você não se deve satisfação. Você está no emprego ruim, você larga. Você está Uhum. numa situação ruim, você muda. Na medicina,
a gente costuma usar muito o termo, que é até uma palavra feia, mas não é no sentido feio, que é se prostituir. Então, assim, pô, eu me prostituí muito no começo da minha carreira, ia trabalhar no subúrbio, nas periferias, sem a menor condição, arriscava o meu CRM, fazia loucura para salvar a vida dos outros. Hoje, jamais eu faria uma situação dessa. Ah, André, por quê? Porque você melhorou? Não, porque eu não preciso. Então, assim, Exatamente. não é uma crítica, é assim, uma constatação. E assim, muitos dos que estão aqui têm subempregos, têm subsalários, são desvalorizados, porque é obrigado a estar nessa situação. Ninguém quer estar nessa situação. Agora, quando você atinge a independência financeira, você não precisa mais se prostituir por dinheiro. Aí um residente meu, Frank, ele perguntou para mim, ele falou assim, pô, André, tá, me fala uma coisa, hoje, que você tem a independência financeira, você trabalha mais ou menos do que você trabalhava antes? Eu falei, eu trabalho mais. Ele falou, mas por quê? Eu falei assim, porque hoje eu trabalho porque eu quero. Então, Luciano, Exatamente. eu não trabalho porque eu preciso, eu trabalho porque eu quero, eu tenho prazer nas coisas que eu faço. Então, assim, você ganhar independência financeira não quer dizer que você vai trabalhar mais ou menos. Quer dizer que você vai ter o direito de trabalhar no que você gosta, no que te inspira, no que é sua paixão, no que é o que te traz prazer. Então, para a gente dar o primeiro conceito, que é o que o Francinaldo fala no começo do curso dele, a gente tem que cumprir 4 etapas básicas, né, Frank? Primeiro é ganhar mais do que a gente gasta. Roberta Feliz, minha prima. Segundo é reserva patrimonial. Não, segundo é reserva de emergência. De Terceiro é emergência. blindagem patrimonial. E aí que você vai começar a pensar em investir. Então, isso é o básico do Exatamente. básico. Conta aí esses conceitos para a gente aí, Frank, por favor. Exatamente, André. Você resumiu muito bem, né, essa questão toda. Quando eu atingi a independência financeira, inclusive essa matéria está no portal Infomoney, e no ano que ela foi publicada, foi a matéria mais lida no primeiro semestre. Eu fiquei muito feliz com isso, porque muita gente compartilhou e leu, e serviu de inspiração para mais de 15 mil pessoas que hoje já tiveram contato comigo. Quando a gente atinge a independência financeira, a gente passa a trabalhar por gosto e não mais por necessidade. E hoje eu digo até que a gente não trabalha, André, a gente faz o que gosta. A Eu gente diria não, que faz a isso, gente né? sai, por exemplo, eu estava operando hoje aqui, nossa, para mim é uma satisfação operar. Claro, eu não faço de graça, né? Eu Não, tenho a minha sim. parte filantrópica, onde eu ajudo as pessoas da forma que eu acho que tem que ajudar. Mas, pô, você fazer aquilo que você gosta, sendo valorizado devidamente pelo valor que você se julga Acha merecedor, justo, da forma que você gosta, tendo tempo. Nossa, isso é fantástico. Isso aí não tem preço, gente. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Só sabe o que é isso. Eu digo que isso é igual passar no vestibular, André. Eu posso te descrever 1000 vezes a sensação do que é passar no vestibular, mas você só vai saber se você passar. Ou seja, a mesma exatamente. coisa, a independência financeira só vai saber o dia que vocês tiverem e aí fazerem o uso correto dela. Bom, o passo a passo é exatamente esse que o André colocou, né? Primeiro passo, que a gente chama de planejamento financeiro. O que é o planejamento financeiro? Conjunto de atitudes que você toma para gastar menos do que ganha. Ao gastar menos do que você ganha, passa a sobrar dinheiro todos os meses para você. Pronto, você fica com o orçamento no azul e não mais um orçamento no vermelho ou no 0 a 0. Ou, minto, orçamento no verde, né? Sobrando dinheiro todos os meses. Depois, você constitui a sua reserva de emergência. Você acumula um valor em ativos de alta liquidez, tá? Que te permite manter seu padrão de vida por pelo menos um ano, caso aconteça alguma coisa inesperada com você. Uma doença, uma incapacidade, ou uma demissão, alguma coisa assim. Depois você faz uma série de seguros que te ajudam a se proteger em caso de doença, de agravo ao seu corpo, né, à sua saúde, já que você é o grande provedor da sua família. Então tem seguro de vida, tem seguro de responsabilidade civil profissional para quem é médico principalmente, tem o DIT, que é a diária de incapacidade temporária, e outros produtos que você pode estar agregando aí. E, por fim, a terceira etapa, então, depois de cumpridas todas essas, é você começar, então, a investir. Adquirir ativos financeiros, ativos de renda fixa e de renda variável, que vão te trazer ganho, vão render juro para você e vão te gerar renda passiva.
renda que não depende mais do seu trabalho. E quando essa sua renda passiva, já respondendo a pergunta de um colega aqui, é capaz de pagar todas as suas contas, você então atingiu a sua independência financeira. Portanto, para mim a independência financeira é um determinado valor. Para o André pode ser outro. Para você que está nos ouvindo aqui pode ser outro. Vai depender do quanto você gasta mensalmente para pagar as suas contas. Tá? Mas hoje no Brasil, André, mais ou menos, está por alto, para um médico, eu vou falar aqui no caso para um médico, um patrimônio entre mais ou menos 3 e 5 milhões de reais já produz uma renda passiva que te permite ter um padrão de vida excelente, assim, morar num bom lugar, ter um bom plano de saúde, pagar uma boa escola para os seus filhos, viajar 2 a 3 vezes por ano, inclusive para o exterior, enfim. Então, tentem colocar para buscar um valor próximo disso. Quando a gente está falando aqui de valores, o Francisco colocou muito bem, vai depender da sua necessidade, do que você considera e do que você ambiciona. Tem gente que consegue viver muito bem com menos, tem gente que o menos vai trazer uma infelicidade enorme. Isso daí é individual e tem que ser respeitado. O Francinaldo, ele delicadamente colocou um valor aí que realmente vai trazer uma estabilidade financeira e uma vida aí assim alta dentro dos patamares. Por quê? Porque dentro da estratégia que a gente segue, o que a gente tem como objetivos de ganho mensal é algo em torno de 2% ao mês. Aí pode variar mês que vai vir 1,5%, até mês que vai vir 2,5%, 3%, a depender da oscilação do mercado. Mas a gente busca algo em torno de 2% ao mês, que vai dar algo em torno de 20% a 25% ao mês. Então, você praticamente duplica o seu patrimônio a cada 4 anos. E isso é um conceito que vocês têm que entender, que é a progressão geométrica, que é como o crescimento é exponencial. Então, assim, numa continha básica, é bem simples, assim, o 2 vira 4 quando dobra. O 4, quando dobra, vira 8. O 8 vira 16. O 16 vira 64. O 64 já vai lá para 128, que vai para 326, que já vai dar para 600 e pouco. Aí já deu 1 milhão. Aí de 1 milhão já foi. Vira 2, 2 vira 4, 4 vira 8. 8? Então, 8 vira 16. 16 milhões. Então, assim, se você fizer uma estratégia dessa por cerca aí de 20 anos, com aportes regulares aí em torno de R$ 1.000 a R$ 1.500, você vai somar um patrimônio de centenas, ou talvez uma centena de milhão de reais. Então, assim, a gente não está aqui para vender assim um salário mínimo por mês. A gente está aqui para mostrar para vocês que tem como vocês enriquecerem de uma maneira como vocês nunca sonharam, desde que vocês sejam disciplinados e sigam friamente uma estratégia pré-calculada com o objetivo de você ter retornos a longo prazo. Então, como a gente veio colocando aqui, a gente também não vai chegar não tem nem tempo de chegar em tons ou em lugares muito elevados, mas como a gente diz aqui, o primeiro passo é você ganhar mais do que você ganha, pô. Exatamente. Mas eu não consigo ganhar mais do que você gasta. Pô, mas eu gasto mais do que eu ganho. Tá bom. Você gasta, você não está conseguindo sobrar dinheiro, tá? Então você tem 2 caminhos. Ou você trabalha mais, você faz sua hora trabalhada render mais. Não tem como você fugir disso. Mas isso daí já é o primeiro choque de realidade que você tem que tomar, pô. Eu não consigo ganhar mais. Pô, então trabalha mais. É simples assim. A Mariana estava grávida, pô, a Mariana passava super mal na gravidez, chegava em casa, vomitava. Eu trabalhava o dia inteiro, queria um escravo, chegava à noite, eu ficava cuidando dela, vomitando na gestação. Aí ela terminava de vomitar às 11 horas da noite, doutor Fernando, advogado da área médica. Ela terminava de vomitar às 11 horas da noite, que era a hora que ela conseguia dormir. Eu ia começar a estudar às 11 horas da noite, estava até 3 da manhã para a prova da Sociedade de Coluna. Aí, das 3 às 6, eu dormia, 6 horas eu acordava. Eu fiquei 8 meses, 6 meses, 8 meses, dormindo 3 horas por noite, pô. Peguei o primeiro lugar na prova, mas eu me matei, eu trabalhei muitas horas a mais, entendeu? Então, assim, não tem segredo. Eu vou pegar o meu dinheiro, eu vou investir, eu vou ficar milionário. Não, não vai. Você precisa trabalhar para gerar riqueza, guardar dinheiro para as emergências, proteger o seu patrimônio muitas vezes de você mesmo, que é a questão do seguro de vida,
seguro médico profissional. Vou dar um exemplo da nossa área do Frank. Pô, você faz 5.000 cirurgias, aí uma cirurgia que você erra, o juiz te condena a pagar, não sei, X para a pessoa. E tudo que você economizou na sua vida, você vai perder por um erro. Ah, mas a pessoa tem o direito de ser indenizada. Tem mesmo. Para isso você paga um seguro que indenize a pessoa e você não, Uhum. você consiga proteger seu patrimônio. Então, existem várias formas de você proteger o seu patrimônio. Pô, isso é importante. Isso é você ser honesto com o seu paciente. Isso é você poder chegar e falar assim, ó, eu errei mesmo, mas eu vou te ressarcir, tá aqui. Então, assim, isso daí é ser decente. Aí você vai investir. Quando você vai começar a investir, você vai ter a renda fixa e você vai ter a renda variável. A renda fixa, ela tem determinadas características de rendimento e de segurança. A renda variável, ela tem outras características de rendimento maior, mas com menos segurança. Então, eu queria que você falasse para o pessoal que está entrando, aquela questão assim que a gente não tem como ter os três em um produto, não é isso? Exatamente, isso aí é excelente, esse entendimento, né, André? E para o pessoal que está aqui nos ouvindo, né, tudo isso que a gente está falando aqui, pessoal, eu diagramei isso numa coisa chamada Árvore da Riqueza. Quem quiser depois pode visitar o Instagram, o André tem com certeza aí a Árvore da Riqueza, onde cada parte da árvore representa uma etapa dessas e o porquê que ela tem que ser do jeito que a gente colocou, né? Por exemplo, o que é que a raiz de uma árvore faz? Ela nutre a árvore, né? Nutre com sais minerais, água e compostos orgânicos e inorgânicos. Então, o que é que o nosso planejamento financeiro que nutre a nossa árvore da riqueza é representado pela raiz da árvore. E assim vai para vocês gravarem na mente de vocês e não ficarem com aqueles conceitos de economês, financeiros, gravem como se fosse uma árvore. Vocês têm que plantar a sua árvore, cuidar da sua árvore, deixar ela crescer, que quando ela estiver grande, você vai se alimentar dos frutos dela, que serão os rendimentos, né? Então, essa aqui é a ideia aí, fundamental aí nesse sentido. Com relação à questão de ativos, né? Todas as vezes que vocês investirem o dinheiro de vocês, vocês estão em busca de 3 atributos. 3, olha. Vocês podem até nunca terem pensado nisso, mas é isso que está se passando. Primeiro, vocês querem a segurança. O que é a segurança? É o grau máximo de certeza de que vocês vão ter o dinheiro que vocês aplicaram de volta, tá? Segundo, vocês vão buscar liquidez. Nem Liquidez é o pensar em quê? gente. Não, só É a para fazer uma capacidade. pergunta aí. Pode falar, pode Tranquilo. continuar. Pode continuar. Liquidez é a capacidade de transformar aquele ativo em moeda corrente, né? Por exemplo, você não pode chegar no supermercado e pagar 1 quilo de carne com ações, né? O caixa do supermercado não vai aceitar. Você tem que transformar ações em dinheiro para que você possa, então, adquirir o que você quer. E o terceiro ponto é a rentabilidade, claro, né? Você está abrindo mão de usar aquele dinheiro no presente para usá-lo no futuro. Em troca disso, você quer um juro, né? Que é o juro composto, que é a rentabilidade. Só que a gente nunca pode ter os três, né, André? Assim, Exato. não existe um ativo que tenha os três. O ativo que tem segurança e liquidez vai ter pouca rentabilidade. O ativo que tem rentabilidade e liquidez vai ter pouca segurança. E o ativo que vai ter segurança e rentabilidade vai ter pouca liquidez. Não adianta. Então, a única forma da gente usufruir de tudo isso é diversificando. Por isso que tem que ter ativo de renda fixa, ativo de renda variável, ações, fundos imobiliários e até outros ativos, quem quiser colocar ouro, né? Criptomoedas, que seja, moeda estrangeira e etc., pode estar entrando aí para compor uma carteira de ativos. Aí, esse é um outro ponto da estratégia que a gente segue, que eu acho que é fundamental a gente falar aqui, que é a diversificação dos ativos. Então, você vai ter uma porcentagem investida em renda fixa, você vai ter uma porcentagem investida em ações, você vai ter uma porcentagem investida em fundos imobiliários, você vai usar o seu patrimônio para trabalhar o mercado de opções e derivativos, que a gente vai discutir mais no final. Você pode ter o ouro e a criptomoeda como uma reserva, como um dinheiro diferente para o caso de você, é o hedge que a gente chama, você vai proteger a sua carteira de uma falha no sistema econômico global. Então, até nisso a gente pensa dentro da nossa estratégia. Se tudo der errado, se tudo der errado, eu ponho meus Exatamente. bitcoins num pendrive e saio. Então, assim, você tem... É bem por aí mesmo. É bem por aí, é verdade. Então, assim, a gente tem que pensar em todo...
e como é que funciona toda essa diversificação. Aí eu acho um caso super interessante do Warren Buffett, que ele fala assim, esse negócio de diversificação não existe. Você tem que pegar e escolher o melhor investimento, a melhor empresa, o melhor IPO, o melhor isso, o melhor aquilo. Você tem que investir naquilo, porque aquilo que é o melhor. Tudo bem, mas ele é um gênio e só tem ele. Exatamente. Então, assim, não adianta você fazer uma estratégia que vai funcionar só para o gênio. A gente tinha uma técnica cirúrgica na ortopedia, que era, acho que era Urabayashi, que era uma cirurgia de quadril, que só o cara que fez conseguia fazer, ninguém conseguia reproduzir. Era lindo de ver, mas só ele fazia, pô. Não adianta. É verdade, não adianta, caiu por desuso. Então, assim, dessa maneira, se a gente for assim, trazer para o básico e pensar racionalmente, é difícil o tijolo, a empresa de petróleo, de gás, de e-commerce, de tecnologia, todas quebrarem ao mesmo tempo. É difícil. Você vai ter sazonalidades em que você vai ter um investimento vai estar indo muito bem, vai ser compensado pela queda do outro, que é compensado pelo ganho do outro. Então, você tem uma oscilação que permite com que você esteja com a sua árvore da riqueza sempre produzindo dinheiro, mesmo que determinado setor ele esteja indo pior ou melhor. A gente passou aqui pelas eleições agora, as estatais tinham tendência de queda, enquanto as empresas de educação, por exemplo, tinham tendências de alta. Então, assim, são coisas que vão mudar conforme a época e conforme a sazonalidade aí. Então, a diversificação, no nosso modo de ver, ela é importantíssima. É muito importante que você consiga uma diversificação dos seus investimentos, que você consiga investir em áreas diferentes para que você tenha uma diversificação e ganhos aí relativamente assim adequados, mesmo que uma área ela esteja indo ruim ou esteja indo mal. Outra coisa que o Francinaldo traz brilhantemente aí para a estratégia e que pouca gente conhece é o mercado de opções, é o mercado de derivativos, é o mercado futuro. Então, exatamente. É um passo a mais que vocês assim vão ter que estudar e vocês vão ter que fazer os cursos, vocês vão ter que ver para vocês entenderem. Mas ali realmente é a cereja do bolo. Ali realmente é a mina de se ganhar dinheiro e de conseguir rendimentos mensais recorrentes. E vale a pena que vocês instruam os filhos de vocês a começarem a buscar esse conhecimento desde pequeno. Então, como eu aprendi relativamente tarde, mas assim mais cedo, Carregador. aí fantástico, relativamente tarde, mas mais cedo que a maioria que está aqui, você perguntar para minha filha Gabriela, hoje ela está com 11, mas se você perguntasse para ela com 7 anos e falasse, Gabriela, o que é uma ação? Ela ia falar para você assim, é o menor pedaço negociável de uma empresa. Aí você ia falar, tá, mas por que você compra uma ação? Ela ia te responder, porque se eu sou dono da empresa, eu tenho direito aos lucros da empresa quando a empresa vier. Então, esse daí é um outro conceito. O primeiro seria diversificação. O segundo, que a gente não compra ação para vender ação. Aí a gente colocou assim, day trade, nem pensar. Exatamente, a gente não compra e vende ação. A gente fica sócio de grandes empresas, não é isso, Frank? Exatamente, né? Não tem nada... Gente, eu vou dizer para vocês uma coisa assim. Não tem nada melhor do que você ganhar sem precisar trabalhar. O acionista é o sócio que ganha sem ter que trabalhar na empresa. Então, por exemplo, Assim. André, me diga assim, qual ação você tem? Não precisa dizer todas, uma empresa da qual você seja sócio. Assim, a maior parte da minha empresa, da minha carteira é Vale e Itaú, no Brasil. Pronto. Você trabalha na Vale? Não. No Itaú? Muito menos. Não, talvez você até nem tenha conta no Itaú. Não sei exatamente, mas talvez você até nem tenha, e não é obrigado a ter. Então, gente, olha só, você é o acionista que ganha sem ter que trabalhar na empresa. Você é o sócio ausente, é o sócio que só recebe o dividendo, né? Então, gente, o que tem que estar na cabeça de vocês é isso, né? Quando você compra ações, tudo bem, tem o pessoal que faz day trade, swing trade, ótimo, espero que tenham sucesso. Mas, gente, as grandes estratégias vencedoras, elas são baseadas no que o André colocou aqui, que a gente chama de buy and hold. Você compra o papel e fica com a empresa enquanto ela for boa. E fica, digamos assim, pegando o leitinho da vaca, né? Pegando os ovos da galinha e acumulando patrimônio dessa forma. E aí, André, vem a questão da cereja do bolo, né?
Porque você só comprar ação e ficar recebendo dividendo é ótimo, é excelente. Warren Buffett, por exemplo, né, de acordo com as histórias que ele conta e que até onde a gente sabe são verdadeiras, ele cresceu assim, né, e se tornou bilionário assim, desde cedo. Agora, a gente tem instrumentos no mercado que aceleram esse processo, que turbinam esse processo, que a gente chama de a cereja do bolo. Aliás, já dando spoiler aqui, meu amigo André, esse é o tema do meu 6º livro que vai ser lançado esse ano. Chama A Muito bom. Cereja do Bolo. Muito bom, muito bom. Onde eu mostro as estratégias com opções que eu utilizo na minha carteira. Muitas delas, se não todas, você também utiliza, que eu Sim, tenho certeza aí. com certeza. Então, veja, a cereja do bolo é isso. É você usar as suas vacas leiteiras, né? Usar as suas galinhas dos ovos de ouro para que elas te deem mais leite do que elas te dariam normalmente. Ou elas te deem mais ovos do que elas te dariam normalmente. Então, a cereja do bolo é isso. São estratégias usando o mercado de opções que te permitem aumentar a sua rentabilidade, aumentar a sua liquidez e aumentar a sua segurança sem precisar se desfazer dos seus papéis. Isso é fantástico, André. Hoje, eu digo, só a única justificativa para você não atuar no mercado de opções, primeiro, é se você não souber, que aí você tem que buscar conhecimento e Exato. aprender. E a gente tem como Ou, ensinar, né? A saúde mais ação tem como ensinar. Né? exatamente. Aliás, já formamos aí, ano passado nós atingimos 15 mil alunos já, de todas as nossas turmas aí de mentorias, curso no Brasil, curso no exterior e etc. E a outra justificativa é se você tiver papéis na carteira que não tenham liquidez para opções. O que também não há muita justificativa, porque se eu posso ter um papel que pode me dar uma rentabilidade melhor, eu vou preferir esse papel. Então, é Não, realmente um mercado fascinante e tem acessível a todos. tem duas coisas que eu acho super interessante que você falou da questão da vaca, né? Que é assim, a gente não quer comprar e vender vaca, né? A gente quer que a vaca dê leite. A Exatamente. linha de raciocínio é essa. Então, assim, eu não quero comprar e vender vaca. Se eu comprar e vender vaca, eu estou preocupado a quanto eu estou comprando e a quanto eu estou vendendo a vaca. Se eu vender o leite, pouco importa quanto custa a vaca. Se ela está em 22, 23, 24, 22,5 ou não, entendeu? Eu quero que ela dê leite. Esse é o primeiro diferencial de raciocínio aí. O segundo que o pessoal tem, assim, que é em relação ao mercado de opções, eu tenho uma história que é muito boa, assim, que foi quando estourou o coronavírus, né? O coronavírus ele estourou num carnaval, que a bolsa, o mercado estava fechado, né? Aí o mercado, se eu não me engano, abriu na quarta-feira de cinzas à tarde. Abriu caos, caindo e zerando, e entrando em circuit break, e os caras morrendo, taquicardia, o mundo desabando. O menino lá, que era da Globo News, chorando no jornal, perdi tudo. Você lembra disso? O Guga Chakra chorando, perdi tudo. O seu batimento foi de quanto, Frank? De 88 para 92? E olha lá, né? Aí eu e o Frank no celular, e pô, dando circuit break, a gente acertando as opções para elas entrarem dentro do que era preciso a gente acertar a estratégia. Como a gente era médico, continuava trabalhando, pegamos toda a nossa, eu, né, pelo menos, peguei todo o meu patrimônio que eu tinha de reserva de emergência, o dinheiro que eu tinha guardado, e eu comprei de ativo, pô. Então o mundo estava desabando, vendendo tudo na baixa, eu estava comprando tudo que eu acreditava que aquilo ia me mudar de patamar. E pum, eu dobrei de patamar, as ações subiram. Então, entendeu? Eu comprei Itaú a 18,90, hoje ele está, sei lá, bateu 28 aí hoje, sei lá. Pouco, já chegou a 30 aí, quase 37, 37. vale E a fora o que 60, você já chegou a recebeu 100, de dividendo, fora o que eu né? recebi de dividendo, fora o que eu recebi de vendas, venda coberta de opções, de outras estratégias de opções assim um pouco mais complexas. Então, assim, o que a gente está falando aqui, assim, são de ganhos assim enormes. Agora, a questão principal, que eu acho que é o grande diferencial dessa estratégia, e que vem a pergunta, tá, mas que empresa que é boa? Aí é que está o negócio, entendeu? Que empresa que é boa? Que empresa que é boa. Então, quando eu tenho no meu livro, o Francinal tem no livro dele, A Saúde Mais Ação Ensina através do discurso, você tem critérios que caracterizam uma boa empresa. Então, a gente usa, eu
Francinaldo, de maneira geral, cinco critérios básicos, existem outros. Então, se você for pegar o balanço de uma empresa, pô, é muito extenso para você conseguir ter uma vida normal e investir. Agora, a gente tem 5 critérios que a gente leva em consideração, então eu pego os 5 critérios básicos, eu posso ter acesso através do aplicativo da Saúde Mais Ação, eu posso ter acesso através da Ibovespa, eu posso ter acesso através de inúmeros sites no mercado, mas eu vejo aqueles critérios. Se aqueles critérios forem bons, significa que eu estou comprando uma boa empresa. E é como você ficar sócio de uma empresa na vida real. Você vai lá, você fala, eu quero ser sócio dessa clínica aqui. Aí você vai olhar, você vai ver se tem fundo de caixa, qual é o tamanho da dívida, quem está administrando a clínica. Então, assim, esses critérios que a gente traz na estratégia que o Frank criou, eles vão permitir com que vocês escolham empresas que sejam boas. Empresas boas dificilmente vão te dar problemas maiores. Então, o segredo também aí, Frank, é nas empresas que a gente escolhe, não é? Exatamente, né? Veja, se o seu objetivo é ganhar com leite da vaca, você tem que escolher vacas saudáveis, né? Você tem que você tem que saber escolher quais vacas você vai comprar. Você não vai sair comprando qualquer vaca, por exemplo, que pode adoecer daqui a 1 ano, 2, ou que pode não dar a quantidade de leite que você almeja, né? Então, você escolheu. Assim como a gente tem ferramentas, né, André, para avaliar a saúde de uma pessoa, né? Você mede a pressão, você olha a mucosa, você vê glicose no sangue, né? Você vê o fundo do olho. A gente tem vários critérios para avaliar se uma pessoa está saudável ou não. E nós temos vários critérios para avaliarmos se uma empresa está saudável ou não, né? E apesar, como o André colocou, de existirem muitos, a gente selecionou 5 que ele nos dão um panorama geral da saúde de uma empresa. E a partir, então, desses 5 critérios, a gente toma a nossa decisão de comprar ou não, uma vez que a gente já tenha comprado, de manter a empresa ou não, enfim. E, basicamente, essas empresas se resumem às blue chips, né? Aquelas empresas já bem consagradas na bolsa, que já têm um histórico longo, que já passaram por várias crises e saíram das crises cada vez mais fortes. E que tenham também liquidez para opções para você poder aumentar a quantidade de leite aí que as suas vacas produzem. E quando a gente vai falar desses critérios que a gente também usa uma série de critérios para escolher os fundos imobiliários. Os fundos imobiliários, eles também têm critérios. Então, tem uma história super interessante que tinha um dos fundos, que era um dos fundos mais lucrativos do Brasil, se eu não me engano, que ele era dono de um prédio onde estava o Banco do Brasil. O Banco do Brasil saiu, o fundo quebrou. Então, assim, você tem que ter o fundo imobiliário que você compra, ele deve ter de preferência mais de 1.000 negócios por mês. É ideal que ele seja um fundo que ele atue em várias áreas diferentes. Você tem que ver se o preço que você está pagando é o preço do imóvel. Ah, eu vou ter um apartamento que vale 1 milhão, você vai comprar ele por 1.200.000? Não. Então, você tem que ver se então, assim, também tem esses critérios para fundo imobiliário. E também, a depender da sua idade, do local de vida onde você percorreu, também tem uma porcentagem de quanto você vai investir em cada área. Então, o Frank ensinou para a gente a regra do 100. Então, é 100 menos a sua idade. Então, eu vou confessar aqui na internet, eu tenho 42 anos. Então, eu tenho que ter 42% da minha renda na renda fixa. Os outros 58% eu posso colocar ele na renda variável. Aí eu tenho 15% em fundo imobiliário e o resto eu compro de ações. E com as ações eu trabalho as minhas opções que estão cobertas pelas minhas ações. Hoje, particularmente, eu não sei se o Frank está usando isso, mas eu particularmente, eu já uso a regra do 110. A minha idade é 42, 100 é 42, 58% eu vou colocar na renda variável, sendo que 15% vai ser de fundo imobiliário, a diferença é em ações, eu ponho 5% em ouro e 5% em criptomoedas, para que isso defenda o meu patrimônio no caso do mercado desabar. Então, se o mercado desabar, eu vou ter a pedra e eu vou ter um dinheiro que não seja papel ou que não esteja vinculado ao mercado financeiro. Então, eu acho que é isso que a gente tem usado hoje aí. Outra coisa, que eu também ouvi o Frank falar e eu achei muito interessante quando eu vi o Frank falar. O Frank falou assim, você pode ter certeza que investir e seguir essa estratégia é muito mais fácil do que ser médico. Então, para quem está assistindo que é
gerente, caixa de supermercado, bancário, ou que seja a profissão que você exerce, você pode ter certeza que você entrar lá, Saúde Mais Ação, você comprar o livro Como Vencer na Vida Sendo Você, você comprar o Metamédico, os livros do Frank, você estudar essa estratégia, é muito mais fácil do que a atividade profissional que você exerce hoje. É só você seguir a estratégia sem emoção, não é isso, Frank? Exatamente. E a questão da gente colocar os parâmetros, né, André? Os critérios, é exatamente para tirar a sua emoção, né? Porque você não toma decisão baseada em emoção, você toma decisão baseada em Critérios. objetivos, né? Então, não tem aquele negócio, hoje eu sonhei com tal coisa, eu vou comprar tal ação. Hoje eu acordei bem-humorado, eu vou comprar tal ação. Não, você... as notícias, né? Operar baseado em notícias. E isso daqui... Agora, deixa eu te fazer uma pergunta claro. aqui, André. Eu ia fazer uma pergunta aqui legal aqui para você. Ia te perguntar aqui o seguinte, deixa eu só ver aqui. Tem bancário aqui? Provavelmente tem bancário nos ouvindo, não tem? Gerente de banco? Não, e assim, às vezes o pessoal não está muito aqui por causa da hora, mas assim, milhares de pessoas que vão assistindo durante a semana. Então pode perguntar dos bancários que vão ter vários, com certeza. Eu vou perguntar assim, o que é melhor? É você trabalhar para o banco ou ser acionista do banco? Não, sem dúvida nenhuma que é ser acionista do banco, que é aquela piadinha aquela piadinha que a gente tem interna, né? Que banco só serve para pagar a conta e ser sócio dele. Qualquer produto que você comprar no sistema bancário, você vai estar perdendo. Não tenha dúvida disso. Qualquer produto que você comprar no sistema bancário, você está perdendo. E aí então eles falam lá, aí ele vai no banco, seu gerente fala assim, olha, eu vou te dar 80% do CDI. Aí você nem sabe o que é CDI, mas você fala, nossa, 80% de CDI deve ser bastante. Aí você entra numa corretora e a renda fixa está pagando 15%, 16%, 17%, 18% ao ano. Ou está pagando a inflação mais 6, 7, 8%. Então, assim, os produtos bancários nunca vão ser os melhores produtos que são oferecidos para vocês. Então, assim, quem está assistindo a gente já começa a procurar uma corretora assim para ontem. E aí uma pergunta agora para os médicos, né, profissionais da saúde que estão aí. O que é melhor? Trabalhar para as empresas de saúde ou ser sócio das empresas de saúde? Exatamente. É que a gente, graças a Deus, a gente já passou dessa fase, a gente não trabalha mais para as empresas de saúde, né? A gente trabalha para os pacientes, exatamente. Quem paga é meu paciente, não as operadoras. André, tem que trabalhar. Inclusive, olha, saiu uma matéria hoje na UOL aí, fresquinha. Na verdade, a UOL fez a matéria hoje, mas na verdade é o resultado da demografia médica de 2020 e 2022. Renda de médicos cai 12% em 8 anos. Sem falar que, assim, se você for pegar o meu pai, que é ortopedista, da época que ele começou, ele está com 76 anos, para hoje, a renda dos médicos, sei lá, acho que desvalorizou uns 500%. Então, pessoal, ou a gente aprende a investir, ou a gente aprende a fazer o nosso dinheiro trabalhar para nós, ou a gente vai passar o resto da vida trabalhando para as outras pessoas. É bem então, isso daí. A escolha é individual, né? Ou você escolhe ser patrão, ou você escolhe ser escravo. Não existe meio termo, né? Escravo não, empregado, né? Assim, não existe meio termo. Então, se a saúde financeira de vocês é realmente importante para vocês, eu tenho certeza que se a gente perguntar aqui numa enquete, ó, todo mundo que está nos ouvindo aqui, coloca assim, ó, a saúde financeira de vocês é importante para vocês? Quem achar que coloque um sinal de positivo. Quem achar que não coloque um sinal de negativo. Todo mundo vai responder positivo aqui, eu tenho certeza. Com certeza, vai ser um consenso, né? Mas a gente precisa ser educado para isso. Eu vou terminar por aqui, mas eu só queria fazer uma observação que, assim, muitas vezes, assim, o nosso sistema educacional é muito ruim, né? Então, eles querem, às vezes, você é obrigado a aprender a forma, como a calcular a rotação da Lua ao redor da Terra, mas eles não te ensinam o que é um fundo DI, eles não te ensinam o que é uma letra de crédito agrário. Então, assim, às vezes a gente aprende o inútil e deixa de aprender o útil. Todo mundo está colocando positivo, vários aqui. Alguns vários. Eu vou dar para vocês, ó. O que é importante para a gente
a gente não pode deixar que outras pessoas cuidem. Duvido se alguém aqui deixa o filho para outra pessoa cuidar. Se alguém deixa a esposa ou o marido para outra pessoa cuidar. Por quê? Porque isso é importante, gente. O que é importante para a gente tem que cuidar. Ou seja, se a saúde financeira de vocês é realmente importante, vocês têm que aprender a cuidar dela para não passarem pelo que eu passei e pelo que milhares de colegas hoje no Brasil estão passando, de terem que trabalhar por necessidade e não por gosto, inclusive arriscando o próprio CRM aí em lugares vida, né? salubres, E a né? vida, né? E assim, quantas pessoas aí exercem aí empregos aí sub-humanos porque precisam, né? A questão é essa, eu preciso. Eu quero deixar um aviso pessoal que sexta-feira agora, 10h30, eu vou estar na Jovem Pan dando uma entrevista. Eu queria agradecer de coração o Frank de ter vindo aqui participar. Ele estava operando, fazendo uma cirurgia de Parkinson. Meu avô morreu de Parkinson, entre aspas. Quase de Parkinson, eu vi meu avô sair de uma pessoa saudável até uma pessoa que minha avó tinha até que limpar ele das necessidades do banho. Então eu sei como o Parkinson pode ser cruel na vida de uma pessoa. E o Frank, então assim, obrigado, Frank, por tratar e cuidar com tanto amor e dedicação dos meus avós que ainda estão por aí vivos e precisam de tratamento. Fica o aviso pessoal, tem meu livro, tem o livro do Frank, lá tem informações importantíssimas, tem a Academia da Saúde Mais Ação, se vocês colocarem Saúde Mais Ação no Google, vocês vão achar com facilidade. Nós vamos deixar todas essas informações no link da bio. A live vai ficar salva para quem quiser entrar e assistir e pegar o mínimo de conhecimento e pegar o mínimo de inspiração para que vocês entendam que vocês são capazes de enriquecer. O que acontece é que o sistema não deixa você saber disso. Porque quando você saber disso, você não vai mais trabalhar para o sistema, você vai trabalhar para você. E o sistema não quer que você trabalhe para você. Ele quer que você continue escravo do sistema. Tá? Frank, dá a sua palavra final, que a gente já está estourando o tempo aí. E a gente precisa ir. Eu quero dizer isso, né, que eu coloquei antes, né? A mensagem é essa: se a saúde financeira de vocês é realmente importante, então vocês têm que cuidar. A gente tem que cuidar. O governo não vai cuidar da gente, o banco não vai cuidar da gente, filhos talvez cuidem, mas a gente não pode colocar esse ônus para eles, né? Então cabe carregar, exatamente. Cabe a gente se carregar esse ônus. Cabe a cada um de nós cuidar da nossa saúde financeira e de toda a nossa carreira como um todo. E eu vou dizer para vocês, se vocês chegarem no final da vida de vocês ou na fase da aposentadoria e forem depender do INSS, significa que vocês falharam gravemente com vocês mesmos, porque vocês têm a oportunidade de mudar a história. E tem algumas pessoas aqui pedindo para ter a segunda parte. Aí a gente marca, vamos marcar a segunda parte. E outra coisa, para encerrar, pessoal, isso é super importante. Eu e o Francinaldo, a gente responde todas as perguntas. É que são muitas. E às vezes a gente demora. Mas ou vocês perguntam na live, ou vocês mandam em direct para mim e para o Francinaldo, que a gente responde todo mundo dentro de um tempo aí razoável. A gente vai tirar todas as dúvidas de vocês. Frank, obrigado, boa noite. Vai curtir sua família. Sarinha, que cuida Sarinha, filha do Frank, trabalha na XP, é uma das sócias aí da XP, tem um escritório da XP, cuida das finanças da minha mãe, uma profissional excelente. Um beijo para minha mulher, para meus filhos, para sua esposa, para sua família, para o pessoal que assistiu a gente aí. Fiquem com Deus aí e um bom resto de semana. Uma ótima noite. Valeu. Parabéns pelo seu trabalho, André. Um abraço. Frank, fica com Deus. Obrigado. Valeu, tchau. Valeu, tchau, tchau.